Jesus operou cura, jovem curado de polineuropatia, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde tranquila de domingo, o sol brilhava suave sobre a pequena cidade onde morávamos. O culto na congregação cristã havia terminado, e como de costume, estávamos reunidos em família para o almoço. Meu filho, Lucas, então com 22 anos, sempre tão ativo e cheio de vida, começou a sentir algo estranho. Ele comentou que as pernas estavam um pouco dormentes, como se tivesse ficado muito tempo sentado em uma posição desconfortável. Não demos muita importância na hora, achando que poderia ser cansaço ou até mesmo uma postura errada durante o culto. Mas nos dias seguintes, os sintomas não melhoraram. Pelo contrário, pioraram. Os formigamentos nas pernas se intensificaram, e logo começaram a surgir dores agudas, como se pequenas agulhas estivessem perfurando seus pés e panturrilhas. Lucas, que sempre foi um jovem forte e saudável, começou a mancar levemente. Ele tentava disfarçar, mas eu, como mãe, percebia que algo não estava certo. Uma noite, enquanto orávamos juntos antes de dormir, ele confessou que estava com medo. As dores tinham se espalhado para as mãos, e ele sentia uma fraqueza crescente nos braços. Mãe, parece que minhas forças estão indo embora, disse ele, com os olhos cheios de lágrimas. Aquele momento me partiu o coração. No dia seguinte, procuramos um médico. Após vários exames, o diagnóstico veio como um golpe: polineuropatia inflamatória aguda, uma doença rara que afeta os nervos periféricos, causando fraqueza muscular progressiva e, em casos graves, paralisia. O médico explicou que, sem tratamento, a doença poderia evoluir rapidamente, comprometendo até mesmo a respiração. As palavras dele ecoaram em minha mente como um pesadelo. Como uma mãe poderia ouvir que seu filho poderia ficar paralisado ou pior, sem poder respirar sozinho? Mas mesmo com o medo apertando meu peito, uma voz interior me lembrava: confia no Senhor, Ele é maior que qualquer doença. Voltei para casa com o coração pesado, mas com uma determinação inabalável: iria lutar na oração por meu filho. Reuni minha família, e juntos nos ajoelhamos no quarto de Lucas. Ele, já com dificuldade para se mover, seguiu nosso exemplo com lágrimas nos olhos. Senhor Jesus, comecei a orar: o Senhor conhece o coração deste jovem. Ele é teu servo, foi batizado em teu nome, e tem servido na tua obra com fidelidade. Não permitas, Senhor, que esta enfermidade o derrube. Fortalece-o, cura-o, restaura seus nervos, seus músculos, sua força. Em nome de Jesus, nós te pedimos, opera um milagre na vida do Lucas. Os dias que se seguiram foram dos mais difíceis que já enfrentamos. Lucas, que antes corria, trabalhava e ajudava na congregação sem cansar, agora mal conseguia segurar um copo de água. Suas pernas tremiam ao tentar se levantar, e as dores eram tão intensas que muitas vezes ele chorava de madrugada. Eu ficava ao seu lado, segurando sua mão, enquanto ele suava frio de tanta dor. Mãe, será que vou ficar assim para sempre? Perguntava ele, com a voz embargada. Cada palavra sua era como uma faca no meu coração, mas eu respondia com firmeza: não, filho. Nosso Deus é o Deus dos milagres. Ele vai te curar. Só precisamos confiar e perseverar em oração. A congregação se uniu a nós. Os irmãos visitavam nossa casa, oravam com Lucas, impunham as mãos sobre ele, clamando a Deus por misericórdia. Lembro-me de uma noite em que o presbítero da nossa igreja veio com alguns irmãos. Eles se reuniram ao redor da cama de Lucas, que já estava tão fraco que mal conseguia se sentar. O presbítero, com voz firme e cheia de fé, começou a orar: Pai Celestial, tu que és o médico dos médicos, que curaste os enfermos quando estiveste na terra, olha para este jovem. Ele é teu, Senhor. Não permitas que o inimigo se alegre com seu sofrimento. Pelo sangue de Jesus, nós ordenamos que esta doença saia do corpo dele. Em nome do Senhor Jesus, seja curado. A sala ficou em silêncio por alguns instantes, e então todos começaram a clamar juntos: Senhor, tem misericórdia. Cura o Lucas. Mas os dias passavam, e humanamente falando, não víamos melhora. Lucas foi internado, pois a fraqueza já havia atingido seus músculos respiratórios. Os médicos falavam em ventilador mecânico, em tratamentos agressivos, em possibilidades que nos deixavam ainda mais apavorados. Eu me pegava olhando para o teto do hospital, perguntando a Deus: por que, Senhor? Por que meu filho? Mas mesmo no meio da dor, uma paz inexplicável enchia meu coração. Era como se Deus me dissesse: confia, eu estou no controle. Uma noite, enquanto Lucas dormia conectado a aparelhos, eu me ajoelhei ao lado de sua cama e comecei a orar como nunca havia orado antes. Senhor Jesus, clamei, tu conheces a minha dor, tu veste a minha aflição. Eu não tenho forças para ver meu filho assim, mas eu creio em ti. Eu creio que tu és o mesmo Deus que abriu o mar, que ressuscitou Lázaro, que curou o paralítico.
Se é da tua vontade, cura o Lucas agora mesmo. Se não for, dá-me forças para suportar. Mas, Senhor, eu te peço, não me deixes perder a fé. E ali, entre lágrimas e súplicas, eu senti uma presença divina tão forte que me fez tremer. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse ali me envolvendo, me dizendo que tudo ficaria bem. No dia seguinte, algo extraordinário aconteceu. Lucas acordou e, ainda fraco, tentou mover os dedos dos pés. De repente, ele olhou para mim com os olhos arregalados. Mãe, eu sinto meus pés. Ontem eu não sentia nada e hoje eu sinto formigamento, como se a vida estivesse voltando. Chamei o médico imediatamente que, surpreso, examinou Lucas e confirmou: realmente há uma melhora na sensibilidade. Isso é incomum nesta fase da doença, mas é um bom sinal. Meu coração transbordou de gratidão. Deus havia começado a operar. Nos dias seguintes, a melhora foi gradual, mas constante. Lucas começou a mover os dedos das mãos, depois os pulsos, e pouco a pouco foi recuperando a força nas pernas. Os médicos ficaram perplexos. Isso não é comum, diziam. Geralmente a recuperação é muito lenta, se é que acontece. Mas nós sabíamos a razão, era a mão de Deus agindo. Cada pequena vitória era motivo de ação de graças. A congregação inteira se alegrava conosco, e as orações não cessavam. Uma tarde, cerca de 3 semanas após a internação, Lucas conseguiu se levantar sozinho. Tremendo, mas firme na fé, ele deu alguns passos com a ajuda de uma bengala. Eu o abracei, chorando de alegria. Glória a Deus! Exclamamos juntos. Os médicos o liberaram alguns dias depois, ainda com recomendações de fisioterapia, mas com a certeza de que ele estava no caminho da cura completa. Hoje, passados alguns meses, Lucas está totalmente curado. Ele volta a trabalhar, a servir na congregação, a viver sua vida com normalidade. Os exames não mostram mais nenhum sinal da doença. Os médicos chamam de remissão espontânea, mas nós sabemos a verdade, foi um milagre de Deus. Um milagre que veio através da fé, da oração persistente, da união dos irmãos e, acima de tudo, da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olho para trás, vejo como Deus esteve conosco em cada momento. Nos momentos de desespero, Ele nos deu paz. Nas noites de choro, Ele nos secou as lágrimas. Quando a fé vacilava, Ele nos fortalecia. Aprendemos que mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar nele. Ele não nos abandona. Ele ouve nossas orações. Ele opera milagres. Hoje, sempre que temos a oportunidade, compartilhamos este testemunho na congregação. Não para nos glorificarmos, mas para que outros possam ser encorajados. Se Deus fez isso por Lucas, Ele pode fazer por qualquer um que nele confiar. A doença veio, mas a vitória foi de Deus. A dor foi grande, mas a alegria da cura foi ainda maior. E acima de tudo, nossa fé foi fortalecida. Sabemos que não importa o que venha pela frente, nosso Deus é fiel. Ele cura, Ele restaura, Ele salva. Que este relato sirva para fortalecer a fé de quem está passando por provações. Não desanime. Não pare de orar. Deus tem o tempo certo, e sua resposta virá. Pode ser que não do jeito que esperamos, pode ser que demore, mas Ele nunca falha. Como está escrito, clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33, 3. E Ele respondeu. Ele curou. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.